todos venham adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus.
céus para nos levar para a morada celestial junto com Ele. Nós vamos cantar ainda: Te dou meu coração e tudo o que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Vamos cantar só mais um pouquinho em pé, só mais esse cântico. Aqueles que necessitarem podem se assentar, mas somente estão autorizados aqueles com crianças, povos, os idosos acompanhados, eles podem ficar à vontade para se assentar. Vamos agora ouvir o que Deus tem a falar para os nossos corações através da sua palavra.
de Atos dos Apóstolos, nós comemoramos, irmãos, pela graça do Senhor, aqui, trabalhando no UNA, é conforme a palavra de Deus. O manual do livro de Atos. Se nós queremos ter uma igreja bíblica, nós temos que olhar para o livro de Atos. E nós vimos então, na noite do domingo passado, Atos, capítulo de número 1, verso de número 15 até o verso de número 26. E agora nós vamos entrar numa nova sessão, que é o capítulo de número 2. Ok? Então vamos fazer mais uma oração e pedir ao Senhor, pela sua graça, que nos abençoe pela sua palavra. Tá bom? Vamos orar. Senhor, por favor, assiste-nos agora, neste momento. Assiste o teu servo, Senhor, que não pode fazer nada. É o Senhor quem pode fazer tudo. Nós cremos, Senhor, piamente, poderosamente, na iluminação do teu Santo Espírito. A palavra é tua. E por isso, Senhor, vem descortinar ela aos nossos corações e nos ajuda a aprender uma grande lição da tua parte. Ensina-nos, Senhor, por favor, esta é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o livro de Atos, ele é altamente atacado pelos liberais e pelos céticos quanto aos poderes sobrenaturais aqui descritos. Nós vamos perceber que aqui em Atos, a igreja, ela vai receber alguns poderes sobrenaturais que não são admissíveis para o cientificismo e a era pós-moderna que nós vivemos. Por exemplo, nós vamos ver aqui em Atos o Senhor Jesus Cristo ascendendo aos céus, flutuando, subindo, voando para os céus. É admissível isso hoje? Aqui no livro de Atos nós vamos ver também algumas coisas extraordinárias, como anjos falando com homens. Isso é sobrenatural, não é normal, não é o natural. Nós vamos perceber também aqui no livro de Atos alguns poderes. Por exemplo, os apóstolos, eles vão receber o poder de falar em outros idiomas, em outras línguas. Isso é natural? Não é. Nós falamos quantas línguas? Nós nascemos com uma, aprendemos outras com o passar do tempo, mas você receber o poder de falar várias línguas, isso é sobrenatural. E nós vamos perceber aqui que os apóstolos também tinham poder de cura, de milagre, de exorcizar demônios. Isso não é o natural, é sobrenatural. Por isso, irmãos, esse livro, ele não pode ser lido, não pode ser entendido, senão pelos olhos da fé. Nós temos que olhar esse livro pelos olhos da fé. E se nós queremos uma igreja bíblica, nós devemos então entender que as coisas sobrenaturais acontecem na vida da igreja. Se você não crê no sobrenatural, e que você pode ser atingido pelo sobrenatural, o que você está fazendo aqui? Para que nós temos cristianismo? Nós devemos, irmãos, olhar para o livro de Atos e entender que o céu desce até a terra e que as coisas do alto, elas impactam as coisas da terra, transformam, mudam de uma maneira sobrenatural. Eu quero então continuar a exposição. Nós vamos então entrar aqui numa próxima sessão, capítulo de número 2. O contexto do capítulo de número 2 é a eleição e a instalação de um novo apóstolo, como eu disse para vocês. Todo início de igreja inicia com a organização de uma liderança, de um pastor, de presbíteros. Então percebam que aqui a igreja, ela está iniciando.
e ela elege, ela ordena um novo apóstolo para completar os 12 apóstolos, porque isso apontava, irmãos, para o dia do juízo final. Porque lá no Apocalipse, capítulo de número 21, verso 12 a 14, João vai dizer que estavam os nomes dos 12 apóstolos nas 12 colunas de Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer aos apóstolos que eles julgarão no dia do juízo, junto com os 12 patriarcas de Israel, todo o mundo. Então, era necessário completar a vaga de Judas Iscariotes, que havia deixado aquele ministério, se enforcando, se precipitando, rompendo ao meio. E naquele momento, a igreja então elege Matias, que significa presente de Deus. O nome Matatias significa presente de Deus. E Deus então presenteou a igreja, completando o número dos apóstolos em 12. Nós explicamos para vocês também, né, que não caberia o apóstolo Paulo ser colocado aqui. Nós explicamos isso claramente. Alguns advogam que Paulo é que deveria ter entrado aqui, que os apóstolos foram precipitados, não deveriam colocar Matias, mas Paulo mais para frente. Mas nós percebemos em 1 Coríntios 15 que o apóstolo Paulo, ele não vai advogar ser apóstolo aos judeus, mas aos gentios. E nós vimos isso, percebemos isso, e a igreja então começa com ordenação, com eleição, né, da liderança. Esse número é completo de 12. Nós vamos ver aqui que haviam então 2 vagas a ser preenchidas. A primeira de Judas Iscariotes. Qual era a outra? A do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Lucas, ao escrever o capítulo de número 2, é nos mostrar o cumprimento da promessa, da substituição do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, ele atua de maneira específica e isolada. Nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele descia sobre alguns personagens. Por exemplo, como Sansão, dando uma força extraordinária. Por exemplo, como ao rei Salomão, dando uma inteligência extraordinária. Então, o Espírito Santo, ele capacitava algumas pessoas esporadicamente no Antigo Testamento. O Espírito Santo está atuando. Mas agora, nós vamos perceber que ele vem para ficar com a igreja. Ele vem em substituição à presença da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo que ascendeu aos céus. Isso é cumprimento. Atos capítulo de número 1, você vai ver isso, né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer, irmãos, lá, e comendo com eles, Atos 1:4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Percebam que está se cumprindo aqui, João, capítulo de número 7. Abra comigo, por favor. É imprescindível nós olharmos isso, você tem que entender isso, né? Qual é a vaga, o que está acontecendo aqui, o contexto? É justamente o preenchimento da vaga do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Isso vai se cumprir porque Jesus já havia dito. João 7:39 vai dizer o seguinte, vamos ler todos juntos? Diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Notem que era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado, fosse assunto aos céus, para que o Espírito Santo descesse. Se o Senhor Jesus não subisse, o Espírito Santo não desceria sobre a igreja. Leia comigo também João capítulo 16, verso de número 17. Aqui está sendo cumprido o que o Senhor Jesus já havia dito para os apóstolos. Ele está rememorando, ele está lembrando a eles o porquê da descida do Espírito Santo. João, Evangelho de João,
capítulo 16, verso 17, diz assim, vamos ler juntos? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto, que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez, um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai. Isso aqui, Jesus estava dizendo então, sobre a sua ascensão. Um pouco mais eles o veriam, durante 40 dias. Quantos dias o Senhor Jesus passou depois, irmãos, de ressuscitado? 40 dias. Vocês vão me ver por um pouco, mas depois vocês não vão me ver mais. É quando o Senhor Jesus ascenderia aos céus. E percebam, então, que agora nós chegamos no capítulo de número 2 de Atos, e o objetivo de Lucas é nos mostrar, irmãos, a descida do Espírito Santo, o dia da descida do Espírito Santo. Ele vai nos mostrar aqui como o Espírito Santo desceu, através de vento, de som e de línguas de fogo. E ele vai nos mostrar aqui o impacto que isso causou na multidão que estava em Jerusalém pelo momento da festa do Pentecoste. Então vamos observar, eu vou explicar o texto para vocês, nós vamos olhar o texto, e depois nós vamos fazer algumas aplicações teológicas ou algumas verdades que emanam do texto para a nossa vida. Então vamos observar, observe comigo, eu dividi o texto em 3 partes, para que vocês observem aqui de maneira muito didática, né, e se apercebam do que está acontecendo aqui conforme o andar do texto. Então, em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar aí, irmãos, no verso de número 1, um dia marcado para a descida, o derramamento do Espírito Santo. Você vai perceber isso aí. Que dia é esse? Lucas vai mostrar que dia é esse. Verso de número 1. Segundo, a segunda divisão está aí, irmãos, um dia, segundo lugar, passe Lucas, por favor. Acho que passe de novo. Passe de novo. O slide está errado. Em segundo lugar, nós vamos ver aí uma descida inesperada. Pode ajeitar, Lucas, se conseguir. Em segundo lugar, uma descida inesperada. A descida do Espírito Santo foi de repente. Em segundo lugar, nós vamos ver isso. Terceiro, para finalizar o texto, nós vamos ver aí uma multidão impactada. Então, eu coloquei de propósito uma data marcada, né, um dia inesperado e uma multidão impactada. Nós vamos ver isso então, por favor, perceba comigo o que está acontecendo aqui, né, e nós vamos depois fazer algumas aplicações. Por que um dia marcado? O texto vai iniciar e vai dizer o seguinte, meus amados irmãos, vamos ler todos juntos, o verso de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual foi o dia em que o Espírito Santo resolveu descer? No dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, ela ocorria 50 dias depois da Páscoa. Eram contados 7 semanas. Se você multiplicar 7 vezes 7, vai dar quanto? 49. No primeiro dia, após o sábado, geralmente eram 7 sábados, então, no dia após o último sábado, no primeiro dia da semana, acontecia então o dia de número 50, enrolando a língua aqui, né? Era o 50º dia, é isso mesmo? Então pronto, e aí então ocorria a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, irmãos, também era conhecida como a festa das semanas, a festa da colheita, a festa das primícias. Era um momento de festa, de alegria para o povo de Israel. Então, naqueles dias, Jerusalém recebia quase que 1,5 milhão de pessoas vinda de todas as partes, de todas as nações, para poder cumprir, né, com os seus votos e com a religião judaica.
muitas pessoas afluem para ali. Percebam que os apóstolos, os discípulos, eles estão reunidos esperando a comemoração da festa do Pentecostes. Agora, irmãos, vamos rememorar aqui para nós termos um entendimento cronológico dos fatos. O Senhor Jesus Cristo morreu na época da Páscoa, ressuscitou no primeiro dia. Quantos dias o Senhor Jesus Cristo passou ressuscitado aqui? 40 dias. E agora nós vamos ter a festa do Pentecostes. Quantos dias então se passou da ascensão do Senhor Jesus Cristo até a festa do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo? Quantos dias? 10 dias. Percebam que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso claramente para os discípulos, no verso de número 5, Atos 1:5. Não muito depois destes dias. Depois de 10 dias, na festa de Pentecostes, nós temos a descida do Espírito Santo. Por que na festa de Pentecostes? Nós temos que lembrar, irmãos, aqui de um fato. Qual foi a primeira festa de Pentecostes? Se você ler Êxodo, capítulo de número 12, você vai perceber que ali acontece a primeira Páscoa. 50 dias depois, lá em Êxodo, capítulo de número 20, você vai ter, irmãos, a entrega das tábuas da lei. 50 dias depois da comemoração da primeira Páscoa, teve a primeira festa de Pentecostes, com a entrega da lei, dos 10 mandamentos. Então percebam que aqui é um cumprimento, irmãos, profético, teológico. O que aponta para a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Aponta para o novo Pentecostes. Não mais para o velho Pentecostes, da lei que foi entregue, irmãos, diante de raios e trovões, de uma maneira, irmãos, terrível, e o povo, com medo, disse: não nos acheguemos, vamos morrer. Agora, meus amados irmãos, da mesma forma, nós vamos ter agora, né, em Êxodo capítulo 20, nós temos então a entrega da lei por meio de trovões, raios e fogo, né, e a montanha fumegava. Da mesma forma, nós vamos ter agora, nesse Pentecostes do Novo Testamento, a descida do Espírito Santo, com línguas de fogo, com um vento ensurdecedor, com um som de muitas águas. Nós vamos ter aqui então a descida do poder de Deus, da presença de Deus, e nós vamos ver, irmãos, agora, né, a concretização, né, do Evangelho. O recebimento do Evangelho, né, com o selo do Espírito Santo. O Pentecostes que nós vemos aqui, ele é marcado então pela presença do Espírito Santo. Não foi, irmãos, organizado pelos homens. Foi um evento divino, marcado na agenda de Deus. Foi para que o Evangelho fosse dado a todas as nações de maneira poderosa, miraculosa, de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Estava marcado. Assim como o Calvário estava marcado para a época da Páscoa, o Cordeiro de Deus tinha que morrer na época da Páscoa. Assim, a descida do Espírito Santo também teria que vir de maneira definitiva, única e irrepetível, para viver para sempre com a igreja no dia de Pentecostes. Esse é o entendimento. Era por isso que era necessário que o Espírito Santo descesse nesse dia segundo o calendário divino. Por isso, irmãos, concluindo isso aqui, você tem que entender essa parte. Por que nós somos revestidos do Espírito Santo? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 6. A
partir de agora, nós não mais viveremos pela lei e pelo cumprimento da lei. A salvação não é pelas obras, pelo cumprimento da lei, mas a salvação é pela fé em Cristo, no poder do Santo Espírito. E é assim que os crentes devem viver. E o Espírito Santo então vem para trazer vida e vida em abundância. Ele precisa descer. E é esse o momento que ele escolhe para descer sobre a igreja de Deus no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, nós vamos caminhar então, e o texto vai nos mostrar, irmãos, que essa descida, ela foi inesperada. Pegou todo mundo de surpresa. Olha só, como é que Lucas vai narrar aí? De repente, verso de número 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Em segundo lugar, irmãos, essa descida, ela foi uma descida inesperada. Nós vamos perceber aqui que era inesperada para os discípulos, inesperada para a igreja, mas era marcada por Deus. E nós vamos, irmãos, olhar, Lucas vai dizer, né, historiando isso, ele fez esse relato, né, pesquisando, e os apóstolos e aqueles que contribuíram para a sua narrativa vai dizer, né, que eles foram pegos de surpresa, de repente. E aqui nós vamos ver alguns pontos sobre o derramamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, esse derramamento ele veio como um som. Não foi um barulho, não foi uma histeria, não foi falta de ordem na igreja, como em algumas igrejas aí nós vemos um barulho louco, né, batido de tamborim e atraiu a atenção das pessoas. Não. Vai dizer, irmãos, aqui que esse som veio do céu. A palavra usada aqui no grego é ecos, para som. E esse eco não vinha da igreja, vinha do céu. Um som muito grande, e vai dizer aí que esse som, ele se assemelhava ao vento. A palavra vento, irmãos, no grego é a mesma palavra para espírito, pneuma. E vai dizer aí que esse vento, ele soprava sobre a igreja, e eles ficaram, vai dizer ali, perplexos com o que estava acontecendo. Porque o que estava acontecendo, irmãos, não era da terra, era do céu. Era o Espírito Santo descendo sobre eles. Vai dizer o Senhor Jesus Cristo que o Espírito, ele sopra aonde ele quer. E ele sopra onde jamais sopraríamos. Ele sopra, irmão, de uma maneira extraordinária. Porque o Espírito é soberano, ele é Deus. E esse Espírito, então, ele sopra sobre a igreja. E em terceiro lugar, o revestimento do Espírito vem como línguas de fogo. Nós não conseguimos visualizar isso. Por isso, irmãos, nós temos que olhar pelos olhos da fé. E possivelmente linguetas de fogo, pequenas chamas de fogo, começou então a pousar sobre a cabeça de cada um deles. Isso era visível. Eles viram isso. Eles ouviram o som, sentiram o vento, e eles viram o Espírito Santo descer. Perceba que a vinda do Espírito Santo, ela foi audível, irmãos, ela foi visível, ela foi pressentida por eles. E nós vamos perceber, em quarto lugar, que esse revestimento do Espírito Santo é um revestimento, irmãos, que deu o poder àqueles discípulos de falar novos idiomas.
aqui está uma parte um pouquinho intrucada teologicamente, não por nossa conta, mas por conta da interpretação pentecostal. E todos nós sabemos que os pentecostais, eles entendem essa parte aqui como línguas estranhas, estranhíssimas. Ou eles dizem que são línguas de anjos. Mas, irmãos, isso aqui é completamente, né, cai por terra quando você ler o contexto e você entende que ali havia várias nações. E no verso de número 8 nós lemos que eles diziam que eles ouviam na sua própria língua materna. E você não vai encontrar em nenhuma parte das Sagradas Escrituras anjo falando, né? Rita vai lá para trás, chupa bala house. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Todas as vezes que os anjos, eles desceram para comunicar as verdades e as promessas de Deus, eles falaram na língua dos homens. Nunca vemos nas Sagradas Escrituras os anjos falando língua dos anjos. Eles falam, enviados por Deus, né, para comunicar a palavra na língua dos homens. Por isso, o termo aqui, irmãos, para línguas, né, justamente, poderia ser melhor traduzido, né, como se fosse idiomas. O que o Espírito Santo derramou sobre os discípulos ali foram idiomas. Quem recebeu esses idiomas? Todos aqueles que estavam reunidos. Quem são esses todos? Os apóstolos, os 12 apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, as mulheres e toda a comunidade, a primeira comunidade, que era composta de mais ou menos 120 pessoas. Isso começou a fazer um barulho, irmãos, extraordinário, a tal ponto de aquelas pessoas correrem para casa ou local onde estavam reunidos os discípulos. O barulho foi tão alto que vai dizer aí que a multidão afluiu para ver o que está acontecendo. Rapaz, eu quero ver isso. Onde é isso? Deus está descendo? Línguas de fogo? Vento? Aonde é? E vai dizer que as pessoas começaram a correr e a fluir. 1,5 milhão de pessoas em Jerusalém começou a querer ouvir o que estava acontecendo ali. Nós vamos ver aqui então a terceira parte desse texto, que é justamente, irmãos, uma multidão impactada. Vejam comigo, por favor. Verso de número 8, eles vão dizer: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Verso 9 a 13 diz assim, para finalizar a última parte: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A última parte, irmãos, é justamente uma multidão impactada. Primeiro nós vimos, né, um dia marcado. Deus, no seu calendário, marcou um dia para o Espírito Santo descer, cumprindo o que aconteceu no Antigo Testamento. Em segundo lugar, nós vemos uma descida inesperada. Cumpre-se, então, a palavra de Deus, o Espírito Santo desce de maneira poderosa. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui uma multidão impactada. Por que impactada? Porque o Lucas, o historiador, ele vai dizer que estavam reunidas ali pela festa do Pentecostes, que depois da festa da Páscoa era a festa internacional mais concorrida. As nações que estavam ali reunidas, irmãos, se você computar aqui, eram mais de 15. Todas as nações do mundo civilizado daquela época estavam aqui.
Só não tinha brasileiro porque o Brasil ainda não havia sido descoberto, né? Então, isso aqui foi, né, há 2021 anos atrás, né, mais ou menos. Muito tempo, o Brasil não havia sido descoberto. Então, naqueles dias, você vai encontrar ali todas as nações representadas. Percebam comigo que Lucas, ele vai dizer aqui, irmãos, que estava ali os países do Oriente, parte, a Média, Elão e Mesopotâmia. São os países do Oriente. Você vai ter ali também os países da Ásia Menor, Ponto, Frígia, Capadócia, Panfilha. Você vai ter os países da África, Egito, Líbia e Cirene. A Europa também estava representada, Roma, os romanos estavam ali. E você vai ter também ali Creta e a Arábia Saudita. Todos os países estavam ali. As línguas faladas em todas as partes do mundo da época estavam ali. E você então vai perceber que a multidão, ela ficou impactada com a descida do Espírito Santo. Irmãos, não é só menos. Quem estava descendo era a presença do próprio Deus. Você imagina, irmãos, a presença do próprio Deus descendo? Toda a Jerusalém ouviu, a multidão afluiu. Mas eu quero mostrar aqui para vocês três reações que a descida, o derramamento do Espírito Santo pode causar nas pessoas. Em primeiro lugar, você vai ver aí, irmãos, o preconceito. Um grupo preconceituoso. Verso de número 7. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Estavam, pois, atônitos e admirados, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Percebam aqui o preconceito. Por quê? Porque eles vão dizer, são galileus. Aqui, irmãos, é um termo técnico, galileus, para apontar pessoas pobres que viviam da pesca. São galileus, pessoas iletradas, pessoas que não tinham cultura, e eles aqui, então, vão denominar os discípulos de galileus. São pessoas desprezadas, são uma escória da sociedade judaica. E como é que eles estão falando as grandezas de Deus? O apóstolo Paulo vai responder. Ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus começa, irmãos, com as coisas menosprezadas. Eles vão chamar de galileus, iletrados. Como é que eles estão falando isso? Como é que eles conseguem falar uma segunda língua, terceira língua? Como é que eles estão falando o nosso idioma? São pessoas iletradas. Percebam aqui que a primeira reação da multidão foi de preconceito com os crentes. Preconceito. Mas em segundo lugar, uma segunda reação foi a incredulidade. Olha o grupo aqui dos incrédulos, por favor, verso de número 12. Leiam comigo todos juntos. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Os céticos são aqueles que não acreditam na operação, nas coisas sobrenaturais, naquilo que não pode ser explicado pela razão. Percebam que Deus estava descendo, grandes coisas estavam se operando ali em Jerusalém, e havia então um grupo que dizia, me explica o que está acontecendo. Por favor, não desce na minha razão, me explica essas coisas. Irmãos, as coisas de Deus, elas não são explicadas. Alguém consegue explicar Deus? É por isso que estava se cumprindo Isaías, capítulo de número 6, verso 9 a 10. Vamos ler, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo de número 6, verso 9 a 10. Vamos ler todos juntos, irmãos? Isaías 9, verso 9 a 10.
Isaías 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. Se converta e seja salvo. Irmãos, durante toda a história da redenção, nós vamos ver o povo judeu sempre com incredulidade para o cumprimento das promessas de Deus. E aqui, irmãos, mais uma vez, cumpre-se a promessa, a profecia de Isaías. Eles vão ver e não vão enxergar. Eles vão ouvir e não vão escutar, para que eles não se convertam. Porque isso faz parte, irmãos, de uma incredulidade insana, que não consegue compreender as coisas de Deus pelo raciocínio, pela ciência, pelas coisas exatas que tem que bater. Esses são os incrédulos, os céticos. Mas tem um terceiro grupo. Olhem comigo, por favor. Aqueles que são desrespeitosos. Olhe comigo o verso de número 13, para finalizar a explicação do texto. Vamos ler? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Houve um grupo que rotulou o fenômeno da descida poderosa do Espírito Santo como embriaguez. O apóstolo Pedro foi preciso então ele se levantar e dizer: homens, varões judeus, é a terceira hora. A primeira hora era no horário judaico do dia, a primeira hora é 6 da manhã. A terceira hora era 9 da manhã. O Espírito Santo desceu 9 horas da manhã. E Pedro então vai se levantar e vai dizer: nós estamos sóbrios, é 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo. E você vai ler o discurso de Pedro, que ele vai fazer a partir do verso de número 14, e vai dizer que isso era cumprimento da profecia de Joel, capítulo de número 2, verso 28 a 32. A profecia estava se cumprindo. Os jovens teriam sonhos, os velhos irmãos falariam em línguas, profetizariam. O que está se cumprindo a palavra de Deus. Pedro vai se levantar e vai dizer isso. Enquanto alguns se levantam para zombar, para criticar, para ter preconceito, nós vamos perceber, irmãos, que outros vão acreditar. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse isso, profetizou isso. João 7,39. E quando o Espírito viesse, ele selaria aqueles que nele crescem. E você vai perceber que Pedro, cheio do Espírito, prega, 3.000 se convertem. Depois, irmãos, aumenta para 5.000 o número dos discípulos. E então eles são espalhados por todo o mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo chegou até aqui, até você hoje, por causa daquela manifestação poderosa da presença do Espírito Santo de Deus, convertendo, transformando, mudando de maneira soberana, sobrenatural, dando poder à igreja. E um poder que não existe, irmãos, em nenhuma outra instituição na face da terra para transformar corações humanos que não a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu concluo como eu iniciei. Você crê no sobrenatural? Você crê na atuação do Santo Espírito de Deus? Você crê que Ele pode transformar a sua vida? Que Ele pode fazer você falar em línguas? Que Ele pode fazer você expulsar demônios? Que você pode, se Deus quiser, impor as mãos e fazer com que pessoas sejam curadas? Você crê nisso?
se você não crê nisso, para que você está aqui? Cristianismo histórico, irmãos, é um cristianismo que crê no sobrenatural, no céu e na presença desse Deus descendo de maneira soberana. Um som, irmãos, poderoso, um vento que invade as vidas, transforma e faz pessoas novas. Conta-se a história de um cidadão que era ladrão. E ele roubava nos estacionamentos das igrejas. Era o local que ele preferia, era o local mais fácil para roubar. Os crentes são meio descuidados, né? Creem que Deus vai guardar tudo. Ele disse, então é lá que eu vou. E quem está mandando é o diabo, então eu vou. E ele foi para roubar um carro. Quando ele chegou no estacionamento, ele ouviu um som. E esse som começou a incomodar ele. E ele não conseguiu nem olhar para dentro do carro, nem mexer na fechadura. E esse som, quando ele viu, o levou para a porta da igreja. E era o coral cantando. E depois ele não resistiu. E ouviu toda a pregação da palavra de Deus. Esse homem voltou para casa. E ele estava tão feliz que a mulher dele olhou para ele e disse, o que tu bebeu? Tu não estás normal. Ele disse, não, eu não bebi, não fumei nada. Hoje eu entreguei o meu coração ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que a partir de hoje, nós somos de Cristo e de Deus. Nós vamos para a igreja. Na segunda-feira, esse homem voltou de manhã cedo lá, bateu no gabinete, a porta do gabinete pastoral e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Quando o pastor abriu a porta, que ele viu o cara mal encarado e perdi. Cara de ladrão, o cara tinha cara de ladrão. Sabe quando você diz assim, perdi? Aí ele disse, não, pastor, calma. Eu quero falar com o senhor uma coisa. Ontem eu vim para roubar um carro aqui nessa igreja. Mas eu ouvi um som. E esse som mudou o meu coração, a minha vida. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu quero dizer ao Senhor, eu era ladrão de carro. Agora eu não sou mais. Eu sou de Jesus Cristo. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu quero entregar o meu coração nessa igreja. Irmãos, o Espírito, Ele sopra aonde Ele quer, quando Ele quer, em quem Ele quer, da maneira, irmãos, que jamais imaginamos que Ele opera. E Ele transforma um ladrão. E Ele transforma uma prostituta. E Ele transforma golpistas. E Ele transforma berrões. E Ele transforma a vida de pessoas como nós, como eu, que estava perdido nos meus pecados, no lamaçal dos meus pecados, na minha vida idólatra, longe de Deus, sem amar e abraçar as coisas de Deus, numa vida completamente mundana, escravizada pelo diabo. E o Espírito Santo, então, ele vem sobre aqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra. E ele, então, nos liberta da escravidão. Ele nos dá uma vida nova, cheia de abundância. E ele, então, nos faz nos inclinar e nos subjugar a nossa má índole a Cristo Jesus, entregando todas as coisas a Ele. E Ele transforma a nossa vida quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e nós pedimos, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver dessa forma, sem o Senhor. Senhor, por favor, me ajuda a falar com o Senhor, muda a minha língua, muda a minha linguagem. Eu quero, Senhor, orar, eu quero falar com o Senhor, eu quero poder me comunicar contigo. O Senhor vem e fala e muda a nossa língua, e muda o nosso viver, e nós conseguimos então uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a operação, irmãos, que o Espírito Santo de Deus faz poderosamente até hoje. Você crê nisso? Eu creio. Quero finalizar então dizendo isso. A igreja recebeu a presença do Espírito Santo.
A partir de agora, a igreja militante está capacitada para pregar o Evangelho de Deus até o confim da terra.